Olá, boa noite. Eu sou Juliana Oliveira e esse é o primeiro episódio da série Conversa com o Autor, do programa Reflexão Jurídica. E hoje nós vamos bater um papo com o professor Antônio Carlos Gomes Ferreira, autor de livros e artigos científicos sobre a educação jurídica. E no tema de hoje nós vamos conversar sobre a formação humana e profissional nos cursos de Direito. Bom, o professor Antônio Carlos, ele dispensa apresentações. Além da formação em Direito, ele é também formado em Filosofia, Teologia e História. Ele acabou de lançar um livro, Juristatus, a ideologia na formação do bacharel em Direito. É isso mesmo, professor? Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. É isso mesmo, Juliane. Quero agradecer aí a vocês, o espaço, o convite e agradecer a oportunidade de conversarmos sobre um tema tão importante. Nós é que agradecemos. E se você quiser participar, escreva aqui nos comentários, pode nos enviar vídeo com suas perguntas, que no final nós vamos selecionar 3 perguntas para que o nosso convidado responda a vocês. E também teremos o sorteio de um livro do professor para os participantes na live. Professor, no seu livro, o senhor desenvolveu uma pesquisa sobre o ensino jurídico no Brasil. O senhor diz que o estudante de Direito ele entra na faculdade cheio de sonhos e ideais e depois, ao longo do curso, ele vai perdendo esse encantamento. É isso mesmo? E por que o senhor acredita que isso acontece com o estudante? Sim, a pesquisa nos mostrou, que antes de ingressar na faculdade, os candidatos eles já veem o curso de Direito como um sinônimo de status, um sinônimo de status social. Eles enxergam a carreira como uma carreira tradicional, uma carreira respeitada e uma carreira que é possível o rendimento de bons salários. E quando nós perguntamos sobre que carreira a seguir, só para você ter uma ideia, 72% dos entrevistados almejavam carreiras como a da magistratura, do Ministério Público, carreiras policiais, Ou seja, todo mundo, de certa forma, quer ser juiz, promotor, quer ser delegado de polícia, Carreiras tradicionalmente vinculadas ao status, ao prestígio e ao poder. Por outro lado, apenas 10% dos entrevistados cogitaram seguir apenas na advocacia. Não que a advocacia não tenha o seu glamour, Mas, olha, um outro fato curioso que nós percebemos é que, a partir do 3º e do 4º semestres, os alunos entram num processo de desilusão. A gente acredita que esse processo de desilusão é principalmente porque eles começam a perceber as contradições entre o ensino que lhe é ofertado, e a vida prática, a vida profissional. É o que nós identificamos assim como a primeira crise do estudante de Direito. E mais, olha que interessante, à medida que o curso avançam também a perda do interesse, a perda da curiosidade e até a perda da indignação dos alunos. Talvez o desinteresse dos alunos esteja principalmente vinculado ao alto índice de reprovação nos exames da OAB. Tanto nos exames da OAB como nos concursos públicos, de modo geral. Para você ter uma ideia, o número de advogados cadastrados na OAB hoje é de aproximadamente 1.400.000 advogados inscritos. Eu sempre digo isso. O Brasil é o país com o maior número de advogados no mundo. Temos um advogado para cada 164 habitantes. Além disso, a gente estima que quase 3 milhões de bacharéis estão aí, que não passaram na prova da OAB ainda, estão aí despejados no mercado,
são números assustadores que vai nos trazer algumas conclusões. E uma delas é que existe uma fábrica de bacharéis em direito no Brasil. Eu acho que o senhor tocou num tema muito importante para o estudante de direito, que é o exame da OAB. O senhor acha que o exame da OAB ele tem influência no ensino dado pelas faculdades? Muito boa a sua pergunta, né? Por quê? Porque não é novidade para ninguém que eu sou um crítico da banalização do ensino superior. Eu já disse anteriormente, né, que o Brasil sozinho tem mais faculdades de direito do que todos os países do mundo juntos. São cerca de 1.250 cursos. Olha só, eu costumo dizer que nós somos o maior complexo industrial de produção de bacharéis em direito do planeta. Então, eu entendo que deve existir um órgão de controle, sim. Então o senhor não é contra o exame? De jeito nenhum, de jeito nenhum. O que nós criticamos são os métodos de avaliação, porque entendemos que esses métodos utilizados pela OAB, como eu posso te dizer, esses métodos estão enraizados em um padrão dogmático de conhecimento, um padrão tecnicista, um padrão que dificulta uma reflexão mais profunda sobre o sistema educativo. Porque ao utilizar do exame da OAB como parâmetro de qualidade, há a tendência natural, né, a uma valorização da educação burocrática. Essa educação tecnicista, mecânica, reprodutivista, ou seja, apesar de se falar em democracia, em direitos humanos, em cidadania, apesar disso, o ensino acaba sendo avaliado apenas pela capacidade de memorização, pela capacidade de aplicação de códigos, de doutrinas, de jurisprudências, enfim. Professor, temos uma pergunta aqui para o senhor. A primeira é de Mariana Mendes, de São Paulo. Professor, qual o significado da palavra juristatus e de onde o senhor tirou essa expressão? Ela pergunta: qual o significado da palavra juristatus e de onde o senhor tirou essa expressão? Nossa, é a primeira vez que alguém me faz essa pergunta assim de forma direta. Então, minha querida, juristatus é basicamente a união de duas palavrinhas do latim, juris status. Juris pode ser traduzido aí, né, como direito, da clássica frase do Ulpiano na Roma antiga, né, que dizia ubi homo, ibi societas, ubi societas, ibi jus. Ou seja, onde há o homem, há a sociedade. Onde há a sociedade, há o direito. Estamos falando ali, né, daí também já deriva juiz, júri, jurisprudência, enfim. Juris é direito e status, né? Status, como eu posso dizer, antropologicamente, status é a condição de alguém ou a condição de algo, né? Aos olhos do grupo humano em que ele vive, que indica uma posição favorável na sociedade, né? Uma posição de consideração, de prestígio. Mas a expressão, ela busca definir a concepção ideológica do estudante de direito, uma espécie de sentimento que o estudante de direito demonstra quando ele está cursando, né? Quando ele está na faculdade. É basicamente, quando o estudante de direito, naturalmente, ele vai incorporando o pensamento elitista e conservador. Desculpa, o pensamento que é já tradicional no direito brasileiro, né? Mais uma pergunta aqui é do Diego.
Boa noite, professor. Meu nome é Diego, fui seu aluno em 2018 na Uninove da Vila Prudente. Admiro muito o seu trabalho. Mestre, eu gostaria de saber, na sua concepção, como e por que acontece a ideologia na formação do bacharel em Direito no Brasil. Nossa, em poucas palavras, aí você me complica, né? Tem que ler o livro, né, professor? Sim, sim. Mas obrigado aí pela pergunta. O Diego é um querido, hoje advogado, já foi meu aluno mesmo, bacana. Um abraço, Diego. Olha só, nós falamos aqui do juristatus, né, que define a concepção ideológica do estudante de direito quando ele incorpora o pensamento elitista e conservador do direito tradicional. Pois é, Juliane, o sistema de ensino, né, principalmente do ensino jurídico, ele passa por uma grande crise. Eu não gosto muito da expressão crise, como bem pontuou o Darcy Ribeiro, né? A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, né? Um projeto de dominação. Enfim, o que eu quero dizer é que com um número cada vez maior de cursos de direito que crescem em quantidade e não necessariamente em qualidade, né, as universidades buscando cada vez mais a massificação, o lucro, nesse cenário a educação se torna uma mercadoria, se torna um produto. Muitas vezes, o único objetivo da instituição de ensino é atender às demandas do mercado. Por isso, obviamente, há uma maior valorização da formação técnica, da formação profissional e uma desvalorização das disciplinas propedêuticas, né? Filosofia, sociologia, hermenêutica, a própria história do direito, né? Psicologia, antropologia, ciência política, entre outras. Disciplinas que geralmente os alunos nem gostam, né? Pela tradição. Então, acontece que sem uma formação humanística mais forte, né, uma educação que ajude o estudante a fugir do senso comum, nós temos uma grande ausência de visão crítica na formação deste estudante. Resumindo, as instituições de ensino, elas se dedicam à formação de mão de obra para o mercado, e elas reproduzem, obviamente, a lógica do capital. E nesse cenário de mercantilização da educação, que eu sempre digo, de empobrecimento intelectual, o ensino jurídico vai passar, então, a promover a alienação dos estudantes. O problema é que o estudante, na maioria das vezes, ele vindo da classe trabalhadora, ao entrar no curso de direito, ele começa a se reconhecer como elite. Perfeito. E começa a pensar que faz parte dessa elite e defender os interesses dessa elite. É isso mesmo, professor, ou eu entendi errado? É isso mesmo. É aquela velha história, né? As instituições, elas agem como equipamento da sociedade, com a única finalidade de reproduzir o pensamento e a cultura burguesa. Uma educação comprometida em manter a dominação dos ricos, detentores do capital, sobre a classe trabalhadora, detentora aí da força de trabalho, né? Acontece, Juliane, que nessa redoma de formação deficiente, sobretudo, né, do ponto de vista crítico, o aluno pobre, ou o aluno da classe média, né, ele vê o mundo dos ricos como o objeto de desejo a ser alcançado, mesmo sabendo, ou não sabendo, que a riqueza da burguesia é fruto da exploração dos mais pobres. Então, né, sem percepção do seu próprio papel no sistema produtivo, completamente alienada, essa pessoa passa a vida toda sonhando em ser burguês, né? Mas muitas vezes ele mesmo, com essa alienação,
ele mesmo é desprovido de capital, ele é desprovido de propriedades, mas esse aluno ele passa a ser útil para a burguesia. Por quê? Porque ele se torna um ferrenho defensor do sistema. Eu acho que ficou perfeitamente explicado, professor. Bom, dá tempo para mais uma pergunta de um ouvinte ou deixamos para a próxima? Você que sabe, minha querida. Por mim, sem problemas. Bom, já estamos adiantados, mas vamos ouvir rapidamente a última pergunta, então. Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Valéria Lessa, sou aluna do último período do curso de Direito e achei muito interessante a discussão e o debate de vocês referente ao exame de ordem. E como eu vou prestar este exame, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor. Professor, o que o senhor acha que a OAB ela deveria cobrar nas suas provas? Ou melhor, o que o senhor acha que a OAB deveria fazer para avaliar melhor as universidades? Desde já agradeço. Excelente pergunta! Então, os critérios utilizados pela OAB, ainda que necessários, ainda que importantes, eu acho que eles são falhos para medir a qualidade do ensino profissional e do próprio ensino jurídico em si, né? Veja bem, não vamos confundir. Avaliar é necessário. Não estou aqui falando contra o exame de ordem, pelo amor de Deus, jamais. Inclusive, eu acho até que ele é fundamental para o aperfeiçoamento do ensino. Mas talvez deveríamos nos perguntar se outras avaliações também não deveriam ser realizadas, né? Com outros parâmetros, talvez, como, por exemplo, avaliar se o curso está preparando profissionais comprometidos com o fomento da cidadania, com a defesa do Estado democrático de direito, porque o que vemos é um curso de direito que ainda se baseia muito mais na memorização do que na reflexão. Eu acho que a OAB deveria se preocupar também se os cursos estão formando profissionais conscientes do seu papel na sociedade, principalmente se considerarmos, né, uma sociedade tão desigual e tão injusta como a sociedade brasileira. Bom, o papo ele tá muito agradável, temos muitas perguntas aqui ainda, mas infelizmente teremos que deixar para o próximo encontro, professor. Ah, que pena, hein? Pois é uma pena mesmo, pois ficaremos aqui um tempão ainda. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também pensa assim. Mas fica o gostinho de quero mais para o próximo bate-papo, pode ser? Com certeza, minha querida, será um grande prazer. Então tá. Bom, então eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem aqui para a nossa audiência e também que o senhor nos diga onde que a gente pode encontrar sua obra, suas referências. Legal. O livro foi lançado pela editora Dialética e pode ser encontrado aí nas principais plataformas. E só para encerrar, eu gostaria de dizer que, primeiro, eu não sou pessimista não, viu, gente? Pelo contrário, nós só acreditamos que a função social da educação é justamente ir contra a alienação e a desumanização. E para isso é indispensável que nós possamos desenvolver juntos uma visão crítica e uma melhor compreensão do nosso mundo físico e do nosso mundo social. É isso aí, pessoal. Foi um prazer fazer a live de hoje. Nós vamos deixar o link do professor aqui na descrição. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor Antônio Carlos e a todos vocês que participaram hoje conosco. Desculpa se não deu tempo de responder a todas as perguntas. Nós vamos encaminhar para que o professor responda posteriormente. E esse foi o programa Reflexão Jurídica de hoje. Até a próxima.